Olá, eu sou a Adriana do Levarô e eu vim trazer os arcanos da semana para os signos. Vamos comigo? Depois da vinheta. Rodou! E aí, meus queridos nativos de água, como que vocês estão essa semana? Vamos ver o que a semana reserva para Câncer, Escorpião e Peixes? Vamos lá? Bom, meus amigos cancerianos, essa semana vocês trazem o 3 de Pentáculos, pedindo aí um certo trabalho em equipe. E aqui a equipe não necessariamente significa só a equipe no mundo material, a equipe de trabalho ou a equipe do grupo que você está inserido, mas também você deve trabalhar em equipe com a sua alma, com a espiritualidade à sua volta, tudo aquilo que envolve mais de uma pessoa, mais de uma força. É preciso um alinhamento, é preciso que esse tripé aí funcione de uma forma bem harmoniosa. Então, o 3 de Pentáculos fala que para você realizar os seus projetos, para você realmente colocar e fazer valer e fazer acontecer, acima de tudo, aquilo que você deseja nessa semana, você deve aí estar aberta a trabalhar em equipe. Muitas vezes a gente aprende muito mais auxiliando outras pessoas ou auxiliando outros projetos. No caso de quem trabalha com a espiritualidade, né, nas religiões que tem atendimento ao público, muitas vezes é trabalhando na comunidade que você enxerga tanto que o seu problema não é um problemão deste tamanho, é uma questão desse tamanho que é muito mais fácil, como você encontra soluções a partir de pontos de vista diferentes. Então, não fique ofendido se alguém chegar e querer sugerir, obviamente querer sugerir e não impor, né? Vamos deixar isso bem claro aqui. Uma ajuda, um novo ponto de vista, às vezes uma resolução que você não tinha parado para pensar no momento. Então, dá uma olhada aí, né? Permita-se ter um olhar mais de observador, assim como os aquarianos que a gente falou agora há pouco. Tente a ter um olharzinho aí mais de fora, analisar outros ângulos e permita que outras opiniões, que outros pontos de vista tragam a sua sabedoria para você. Lembrando que permitir que essas opiniões e pontos de vista cheguem até você não necessariamente significa que essas pessoas ou essas opiniões ou o que quer que seja vão ali implicar em você mudar a forma como você vai agir, tá? A sua intuição, a sua sensibilidade, elas devem falar mais alto. Tá? A intuição, ela é muitas vezes mais sábia do que a opinião dos outros, porque as outras pessoas não necessariamente sabem o que você tá vivendo. Então, assim, tá vendo como precisa de um alinhamento? É um reloginho, uma engrenagem que precisa todo mundo trabalhando direitinho? Então, preste atenção. Às vezes, no projeto de uma outra pessoa, você ajudando uma outra pessoa, uma palavra que você dê para outra pessoa pode fazer muito sentido na sua vida essa semana. Então, tende a olhar isso, ajude as outras pessoas a realizar o sonho delas, porque você tende a ver que os seus também vão ser não só auxiliados, terem auxílio da espiritualidade, auxílio de outras pessoas, como também vai trazer um novo ponto de vista, uma nova perspectiva para você, certo? O que será que os elementais têm para você essa semana? Perdão, olha só! Um ponto de vista que eu já não tinha tido em relação ao 3 de Pentáculos. Você precisa exercer este sentimento aqui para que, além de você ficar liberto, né, você possa aí permitir que as coisas cheguem até você, tá? É preciso ter coragem para limpar mágoas do passado, perdoar e seguir em frente. O ressentimento paralisa as ações e impede a fluidez do caminho. Liberte-se da energia de pessoas que lhe feriram, e lhe fizeram mal. Então, quando você exerce esse perdão, não precisa chegar na pessoa e falar, olha, eu te perdoo. Ou então, peço perdão pra você. Mentalmente ali, além de você abrir a sua perspectiva, além de você permitir que as coisas caminhem de uma forma muito mais fácil pra você, ainda você tende aí a ter o auxílio de outras pessoas. Você tende a abrir para que as coisas corram de uma forma muito mais fácil para você, certo? Para os nossos queridos escorpianos, que é meu ascendente, vamos ver o que tem de aí para vocês essa semana. 5 de Pentáculos, olha só, saiu semana passada para os cancerianos e sai para vocês escorpianos essa semana. Será-se mesmo assim, né, que você foi vítima ou totalmente vítima ali daquele babado todo? Será que de alguma forma você não abriu a porteira ou deu espaço para que as pessoas viessem chablau em você?
naipe de pentáculos fala aqui muito sobre o material, né? Sobre as realizações, os planos, os objetivos realmente acontecendo na nossa realidade. Será que realmente ali não foi você que deu uma bobeada e deixou que as pessoas fossem um obstáculo na sua vida? Ou que as situações fossem realmente impedimentos para você fazer as coisas acontecer? Novamente, aqui eu não tô aqui para te julgar, não tô aqui para te apontar dedo, até porque eu aponto 3 para mim quando eu aponto para você. Então, a questão aqui é uma reflexão. O 5 de pentáculos te chama para uma reflexão, para você ver se realmente esse ponto de escassez, esse ponto de vítima, esse ponto de penúria que você se encontra em relação a alguma coisa que não deu certo, de fato é algo que foi causado pelo externo. Muitas das vezes não foi. Na maioria das vezes, na verdade, a gente abriu a porteira para as coisas acontecerem. Isso casa muito também com muitas realidades na minha vida, tá? Então fique em paz que isso serve para mim também. Mas, de fato, o 5 de pentáculos te chama aqui para você talvez mudar o ponto de vista e perspectiva. Muita gente aqui tá precisando mudar de perspectiva aqui e de fato, né, quando eu falo gente, eu falo signos, tá? Precisa mudar a perspectiva e de fato, todos nós precisamos muitas vezes, quando a coisa tá sendo muito repetitiva, a gente precisa mudar o ponto de vista, a gente precisa enxergar por um outro ângulo o que aconteceu ou o que está acontecendo com a gente. Essa situação, de fato, ela não é muito mais um livramento do que uma pena, do que um castigo. Vejo muito isso pela situação do meu carro. Hoje, enfim, durante a semana, eu vejo como tá o trânsito aqui em São Paulo e eu falo, cara, graças a Deus que eu não tô dirigindo, porque eu já teria cometido um crime. Enfim, então muitas vezes a gente tá com essa perspectiva de, porra, meu, me aconteceu isso, cara, que chato, que triste, não sei o que, a gente tá nessa penúria, nesse autoflagelo, quando na verdade é uma pausa necessária para que a gente possa se reorganizar. Assim como o pendurado é um recalcular a rota, tá? Aqui o 5 de pentáculos pede para que a gente olhe para novas oportunidades, olhe para novas perspectivas. Vinícius Francis, um estudioso que eu sigo, que eu gosto muito, 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 ele tende a dizer que são os nossos olhos que às vezes causam toda a penúria que acontece pra gente. Então, mude a sua perspectiva, mude o seu ponto de vista em relação a isso, levanta a cabeça, veja os livramentos que toda essa situação trouxe pra você. Às vezes você não tá maduro pra lidar com o que você quer nesse momento. Não é que não é pra você. Tudo aquilo que nossa alma deseja, tudo aquilo que o nosso coração sonha, né, que a nossa imaginação projeta, é porque é pra estar no nosso caminho. O universo não ia colocar, o universo, Deus, enfim, o nome que você queira dar, não ia colocar em você de alguma forma por nada. Né? Só pela diversão, só pelo sadismo de ver você se debatendo em relação a isso. Então fique em paz, é pra você, talvez não seja nesse momento. Então, hora de mudar de perspectiva, escorpianas, não leve tudo a ferro e fogo, no caso, a ferro e vingança, porque nem tudo vale a sua energia. Vamos ver o que os elementais trazem pra você? Plantio, tá vendo? É muito isso. Será que você realmente plantou todas as sementinhas daquilo que você quer colher? Não adianta nada plantar pimenta e querer colher morangos. Se você não quer lidar com o ardor da pimenta, não plante pimentas. A vida é um reflexo da natureza. Se deseja resultados positivos, é preciso antes preparar o solo para o plantio. Portanto, não tenha pressa, faça uma coisa de cada vez, os resultados aparecerão no tempo certo. Tá vendo como às vezes a gente não é vítima? Aliás, na maioria das vezes a gente não é vítima. Piscianos, queridos e amados, 4 de copas para vocês essa semana, meus queridos piscianos. Olha essa insatisfação aí, olha essa sensação de, né, tá meio marasmo, tá meio parado, não tá assim muito aquilo que eu queria. Será que não tá aquilo que você queria? Será mesmo que você não tá olhando pro lado errado? Mais uma vez mudar de perspectiva. Tô achando que isso é pra mim, você sabe? Mas enfim, vamos lá. Piscianos, essa semana tende a trazer aí um pouquinho dessa sensação de tédio, essa sensação de, mas as coisas não acontecem, as coisas não andam, né? Ou aquela sensação de, conquistei, e agora? O que eu faço? O que eu deixo de fazer? Então, para um pouquinho, muda aí de novo, né, a sua perspectiva, para de olhar para aquilo que tá pesado, aquilo que tá muito, e começa a olhar
né? Para o que você pode conquistar. O que isso daqui, como essas coisas que você tem no momento, são ferramentas para o que você quer conquistar lá no futuro. Naipe de Copas fala muito sobre o nosso emocional, né? E aqui não necessariamente a gente tá falando sobre conquistas, sobre crushes e sobre relacionamentos. Mas o que essas emoções querem te ensinar e querem te servir de tijolinho para você conquistar algo maior em relação a si mesmo, em relação ao autoconhecimento, em relação às vezes à sua conexão com a sua espiritualidade, a sua conexão com a sua alma, o seu coração. Às vezes essa sensação, esse sentimento de, ai, mas, né, poxa, tá chato, já fiz o que tinha pra fazer, não vejo mais, enfim, pode ser também uma sensação aí, um sentimento de quietude, que é pra você descansar, que é realmente aí pra você curtir, pra você celebrar o que você já tem, né? Eu vi um post da Márcia Sensitiva essa semana falando sobre para de reclamar do que você não tem e olha que legal o que você tem, né? Porque às vezes você não tá dando valor porque já tá aqui. Aí você tá olhando só no que tem lá. E quando a gente projeta só aquilo que tem lá, só essa falta, a gente traz o quê? Mais falta. Porque por mais que a gente conquiste aquilo que a gente queria, não é o suficiente. Às vezes você tem mais do que o suficiente. Só que você não consegue aproveitar. Você não tem ali o sentimento, a noção da fartura que você tem. Então, dá uma recolhida também essa semana, pisciano. Olha o que tem à sua volta. Olha o que você tem aí pra você. E aproveita, celebra, curte, para que outras coisas cheguem até você, né? Que o universo traga outras coisas para você, para que você abra aí o caminho de abundância e prosperidade para você. O que será que os elementais trazem para você? Aceitação. Olha lá, tá vendo? Às vezes é falta de aceitação mesmo da gente. Reconheça o momento de aceitar o acolhimento, o aconchego de si mesmo e o aquecimento da alma. Guarde suas energias para o momento certo de agir. Agora é tempo de cuidar de você. Então, se tá muito paradão, tá muito essa sensação de ai, não tá acontecendo nada, tô entediado, tô de saco cheio. Será que você não tem que cuidar de você essa semana, pisciano? Será que você não tem que olhar aí porque você tá colocando debaixo do tapete? Porque às vezes a gente se enche de coisa pra tampar ali, né, o que tá debaixo do tapete. Então, fique atento essa semana, certo? Eu espero que você tenha gostado, espero que eu tenha conseguido fazer aqui você compreender um pouquinho mais. Não esqueça de assistir o seu ascendente, certo? Foi um grande beijo, aliás, foi um grande prazer. Vejo você semana que vem. Um grande beijo, até!